Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough. Ain't no valley low, no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E nós vamos começar falando algumas coisas boas que vocês têm para fazer nos próximos dias, algumas sugestões muito boas. A primeira sugestão é a primeira semana de turismo, hospitalidade e lazer, que vai acontecer no Centro Vocacional Tecnológico de Petrópolis, o CVT. O CVT, a primeira imagem mostra exatamente isso. A primeira imagem, por favor. O CVT fica na Estrada Machado Fagundes, 326, no Cascatinha. É o prédio da antiga Faculdade de Medicina. Está aí a imagem do evento. O evento vai acontecer do dia 9 ao dia 11 de novembro. E vocês podem fazer as inscrições, tem que fazer as inscrições primeiro, na Secretaria do CVT, entre o dia 3 e o dia 6, das 8 às 20 horas. Tá? Vai ter várias oficinas no evento e nós vamos ter oficina de esculturas em frutas e legumes, vai ter uma palestra sobre microempreendedor individual, uma oficina de pães caseiros, uma oficina de reutilização de garrafas e também uma palestra, a grandeza da harmonização, com a participação de uma sommelier. Então, a sommelier, para quem não sabe, é uma especialista em vinhos, né? Responsável por tudo que se refere a vinho, a escolha, a compra, recebimento, a guarda, a prova do vinho, principalmente. A gente fala muito de sommelier quando a pessoa é especialista em provar vinhos e indicar qual a utilização correta daquele tipo de vinhos. Bem, então, vocês já sabem, é só entrar em contato lá, quem quiser mais informações, 2247 3984. Bem, o outro evento é um evento muito bom, muito oportuno, né? É a Oficina de Ervas 2015. Ela vai acontecer no Colégio de Santa Catarina, que fica ali no Convento das Freiras, na Monte Caseiros 278. Fica um pouco perto da Igreja do Sagrado Coração, ao lado do Colégio São José. Vai ser no dia 9 de novembro, que é uma segunda-feira, das 13h30 às 16 horas. Vai ter uma taxa de R$15 e vai haver nessa oficina, vai haver uma tentativa de resgate da sabedoria popular, né, a respeito do uso das ervas. Vai se falar sobre os critérios de uso das plantas medicinais, uma identificação das plantas na farmácia viva, né? E vão falar um pouco mais detalhadamente sobre as plantas que podem ser usadas nos sintomas digestivos e sintomas do fígado. Para quem tem problemas no aparelho digestivo e hepático, então é uma excelente oportunidade. É um aprendizado bom, útil também para outras doenças. Quando se falar de várias ervas, né, vão aparecer várias doenças que podem ser tratadas com elas e como seria o procedimento, como fazer, como usar, até como conhecer o uso das ervas medicinais. Então, essa oficina de ervas é uma coisa bastante oportuna e muito legal para as pessoas fazerem. Uma taxa muito pequena e um aprendizado muito grande, né? Bom, o outro evento é o Dia da Homeopatia. O Dr. Humberto Portugal me mandou uma sinopse do que vai acontecer. E vai acontecer no dia 18 de novembro, uma quarta-feira, às 19 horas. Né? Nós temos a imagem 3, que mostra os detalhes.
vai ser no auditório da Uzimed e a entrada vai ser franca. Há 234 anos, com base nos estudos, isso aí é sobre o evento, o Dia da Homeopatia, 18 de novembro, que inicia às 19 horas, no auditório da Uzimed. O auditório da Uzimed, ele fica na Rua Nilo Peçanha, no número 64. Isso fica ali no centro, é aquela rua que fica na lateral do Teatro Municipal, do Teatro Dom Pedro, né? É ali que fica a Uzimed. Então, vai ser no dia 18, que é uma quarta-feira, às 19 horas. Mas, como nós estávamos contando, há 234 anos, com base nos estudos do Dr. Samuel Hahnemann, do médico alemão Samuel Hahnemann, surgiu a homeopatia, né? Surgiu realmente a homeopatia como uma ciência médica, que foi muito perseguida, né? Durante muito tempo ela foi muito perseguida e tida como charlatanismo, mas que conseguiu, em função dos resultados e da eficácia do tratamento, conseguiu começar a ganhar um lugar de respeito. No Brasil, ela teve início há 173 anos, no dia 21 de novembro de 1840. Né? Então, por isso, é nessa data, né, 21 de novembro, que se comemora o Dia Nacional da Homeopatia, porque foi há 173 anos, no dia 21 de novembro de 1840, que ela chegou ao Brasil. Então, é exatamente em comemoração a esse dia que vai se fazer o Dia da Homeopatia, né? Agora no dia 18 próximo. Além dessa confraternização, vão acontecer 2 palestras nesse encontro. O Dr. Humberto Portugal, que é um médico homeopata, ele vai falar sobre os nossódios vivos, que foi uma descoberta do Dr. Roberto Costa. E a doutora Tereza Gomes, que é uma farmacêutica homeopata, ela vai falar sobre as formas farmacêuticas homeopáticas. Então, também vão acontecer essas 2 palestras e depois vai ter oportunidade para troca de ideias, para esclarecimento de dúvidas. E também eles têm a intenção de fazer uma homenagem em memória ao professor Dr. Roberto Costa, que é um nome muito conhecido internacionalmente. Na França ele é extremamente conhecido, apesar de aqui não ser tão conhecido assim, mas ele é uma pessoa que dedicou sua vida ao estudo, à pesquisa, ao trabalho na homeopatia. Ele se dedicou realmente a esse trabalho, então a gente também tem a intenção de prestar uma homenagem em memória a ele. Bom, então, no dia 18, às 19 horas, de repente, é uma oportunidade de conhecer um pouco mais a homeopatia e passar a usar, né, através desse melhor conhecimento, passar a usar a homeopatia como uma forma de tratamento. A homeopatia é uma forma natural de tratamento, ela não é uma forma invasiva, ela não traz consigo os problemas que a alopatia traz, dos efeitos colaterais tão gritantes e invasivos, né, como acontece na alopatia, né? Realmente a homeopatia tomada de uma forma errônea também pode provocar problemas, mas tomada de uma forma errônea. O medicamento em si não é um medicamento invasivo que vá provocar outras doenças em consequência, tomada da forma certa, claro, né? Bom, vamos então começar hoje. Hoje eu tenho falei que ia continuar onde nós paramos a respeito de algumas regras básicas para se ter um fogo digestivo saudável, funcionando muito bem, mas eu resolvi fazer uma pausa para deixar claro certas questões que sem elas nada do que se fala aqui pode funcionar, não adianta. Não adianta, porque aí nós não vamos estar querendo um milagre, vamos estar querendo uma mágica. E milagres são ações da natureza, né? A Marisa Ferro vai vir aqui falar com a gente sobre milagres. Eu já falei em alguns programas e ela vai falar, inclusive, da questão do milagre, sobre um olhar espírita, que
a mesma coisa, né? Da mesma forma como eu falei para vocês, mas ela vai falar por um outro prisma, de uma outra forma, para que vocês consigam ter um melhor entendimento disso. Mas quando você não tem certos conhecimentos, que é o que nós vamos falar agora, não adianta, a gente fica querendo mágica, e mágica realmente é uma ilusão, né? O milagre não é uma ilusão, é uma lei da natureza que, quando não compreendemos, é porque não temos conhecimento da lei. Mas é uma coisa perfeitamente viável, possível, acessível a qualquer pessoa, a qualquer um de nós. Já a mágica não, a mágica é um processo de ilusão. Então, eu achei que era oportuno, importante, falar para vocês essa questão do que é importante, de qual é a fundação, qual é a base para tudo isso que a gente fala possa dar resultado, né? A gente tem que começar frisando uma coisa que eu sempre falo, que é que nós somos, cada um de nós, seres únicos. Somos únicos, insubstituíveis e indispensáveis, né? Às vezes a pessoa pode se achar completamente dispensável, completamente substituível, mas ela tem que pensar que, por exemplo, sendo aí no mar, uma gota pode parecer que não tem importância, mas se todas as gotas pensarem assim, a água some, né? Então, na verdade, cada um de nós é único, insubstituível e indispensável. E sem essa consciência, sem essa percepção clara do que isso significa, né, nós não conseguimos seguir em frente bem. Seguimos em frente aos trancos e barrancos, que é o que a maioria das vezes acontece. Então, é importante nós percebermos que é necessário mudar. Mas mudar se respeitando, mudar se conhecendo, mudar se aceitando. Esse é que é a principal, né, o princípio fundamental. Muitas vezes a pessoa acha, não, eu estou com um problema, estou com uma saúde, então eu vou mudar meus métodos, e começa a se impingir, ela começa a se violentar, ela começa a se impor coisas. E normalmente o que acontece é que isso, em vez de ser uma coisa benéfica, passa a ser uma coisa prejudicial, extremamente prejudicial, que muitas vezes pode até agravar o estado da pessoa, né? Porque é fundamental que se entenda, e aí está realmente o X da questão. Toda mudança só faz sentido, toda mudança é um milagre e não uma ilusão se ela acontecer de dentro para fora. Esse é todo o cerne da questão. Toda mudança, para realmente acontecer e levar a mudanças, né, ela tem que acontecer de dentro para fora. Não adianta querer mudar fora se não se mudou dentro. Por isso, muitas vezes, mudanças que são impostas a uma pessoa, ou até mesmo mudanças que a própria pessoa se impõe, num caso, vamos dizer, de uma doença, em que a situação está séria e ela começa a se impor modificações, ou pessoas começam a impor a ela modificações externas, né? Não vai resolver. E, como eu falei, provavelmente o que vai acontecer é que vai piorar. Mesmo que haja uma melhora ilusória, né? Logo em seguida você vê que a coisa volta e muitas vezes volta até muito mais forte, né? Então é importante que se entenda que quando eu falo em mudança, eu falo numa mudança que começa dentro. E, obviamente, se você muda dentro, você muda o que está fora. Então, isso é fundamental, fundamental. Nada vai mudar, né? Nós temos a imagem 4 para vocês terem isso bem claro. Nada muda se você não muda, né? Nada vai mudar se você não mudar, né? O seu exterior vai refletir sempre o que acontece dentro do seu interior. Eu queria a imagem 4, quando for possível, por favor, para ter isso claro.
Nada muda se você não mudar. Não adianta você querer dizer, não, essa é a minha vida antiga e eu vou agora ter uma nova vida. Se não houver essa mudança, o que vai acontecer é que a vida antiga vai continuar se perpetuando sempre. Entendeu? É fundamental que você mude. E sem você estar disposto a mudar, né, você não tem como mudar, não existe essa possibilidade. Você só pode mudar se você estiver realmente disposto a mudar. É fundamental querer e é fundamental saber como. É isso que nós tentamos passar para vocês. Nós tentamos passar o conhecimento, mas é importante que você transforme esse conhecimento em sabedoria. Porque eu posso, vamos supor, ter um conhecimento, ter trabalhado o meu conhecimento e ter transformado o meu conhecimento em sabedoria. Como eu posso ter adquirido um conhecimento e não ter trabalhado ele, e ele simplesmente é um conhecimento, ele não se transforma nunca em sabedoria. Então, não adianta você saber, adianta você transformar esse conhecimento em sabedoria. E como se faz isso? Através da vivência. Buda falava isso o tempo todo, sempre. Só a vivência fazem as coisas começarem a acontecer. Entendeu? Então você tem que pegar, colocar, né, esse conhecimento, começar a trabalhar ele dentro de você. E isso vai gerar, naturalmente, um autoconhecimento imenso da própria pessoa. E é esse autoconhecimento que vai fazer essa mudança acontecer. Então, dá para perceber que ninguém pode mudar por nós. Só nós, né, podemos mudar por nós mesmos. Ninguém pode fazer isso por nós. Consequentemente, ninguém pode decidir nada por nós. Ninguém. Ninguém pode nos dizer o que é melhor para nós. Não existe essa possibilidade. Não existe como alguém chegar para uma pessoa e dizer, olha, você não vai ter mais cura, teu caso não tem mais solução. Isso é impossível. É impossível. Nós estávamos falando, nós somos únicos, somos singularidades. Não existem regras universais para todas as pessoas, né? Os menores elementos da matéria não têm isso. Por que nós teríamos, se somos feitas deles, né? Existem leis que todos seguimos dentro das nossas peculiaridades. Entendeu? Então, nós somos únicos, isso é importante, isso faz com que ninguém possa nos falar do que nós podemos ou não podemos fazer, de quais nossas possibilidades. Não existe como você dizer uma coisa dessa. Um médico poderia até dizer, olha, a medicina não pode fazer mais nada por você. Isso é possível, claro, pode ser que ela não possa fazer mais nada. Isso é perfeitamente viável, né? Chegamos no nosso limite de soluções para um certo caso. Isso é perfeitamente viável. O que não quer dizer que não existe solução para aquele caso. São coisas totalmente distintas. O que provavelmente isso vai estar querendo, se a pessoa ouvir isso, ela vai perceber, se ela tiver usar um pouco de raciocínio lógico, que eu estava seguindo o caminho errado. Então, é hora de eu começar a buscar o caminho correto, né? E o começo é sempre, seja qual for um caso, um mergulho em si mesmo. Porque nós somos únicos. Então, sem mergulhar nessa nossa alteridade, nessa nossa sermos todos diferentes, sem mergulharmos nisso, nós não vamos poder fazer nada, né? E isso só nós podemos fazer. Então, como eu estava dizendo, ninguém pode decidir melhor do que nós mesmos podemos decidir para nós, o que é melhor para nós, né? Assim, só nós mesmos temos a possibilidade de saber quem realmente somos, de saber o que realmente, né, qual realmente é o caminho que nós necessitamos seguir, né? Então, isso é fundamental. E nessa hora é fundamental se ter claro, muito claro, que a hora é sempre agora. Sempre.
Nunca ninguém pode dizer, é muito tarde, já não dá para fazer. Nunca, não existe isso, nunca é tarde. A hora é sempre agora. Nós sempre estamos no momento certo para tomar uma atitude. Na imagem 5, inclusive, tem uma frase do Charlie Chaplin que eu acho legal. Cada segundo, né, é tempo para mudar tudo para sempre, né? A cada segundo você está na hora certa para fazer uma mudança completamente radical na sua vida e resolver, de repente, todos os seus problemas, né? Você tem essa possibilidade. Todos nós temos essa possibilidade, condições de fazer isso, né? Deus não seria um Pai perfeito e imutável se não nos desse a cada um de nós, com igualdade, essa possibilidade. Então, Ele deu. Agora, depende de cada um de nós colocar isso em prática ou não. Aí já não é mais com Ele, aí é conosco, né? Cada um de nós tem que ter claro isso. Que na hora que for morrer, vai estar sozinho. Na hora que tiver que lidar com os seus erros ou com os seus acertos, na hora que aquela balança for funcionar, é a sua balança. Então é hora da pessoa entrar dentro de si mesma e tomar as próprias decisões. Porque se ela fizer isso com vontade, né, pedindo a Deus que realmente a ajude a fazer esse mergulho em si mesmo, Deus ajuda, sempre ajuda, né? E aí eu vou lembrar, sempre lembro dele, né, do Richard Bach, que diz, cuidado com o que você pede, porque Deus atende, né? Então a gente às vezes tem que ter cuidado, que pode pedir uma coisa que depois que consegue, se arrepende, não queria mais aquilo, não, foi um momento de impulso, não era aquilo que ela realmente pediu. Então você tem que ter cuidado quando você pede. Mas por outro lado, se você pedir, Ele atende. Então, pedir com vontade, né? Pedir para poder se conhecer, para poder resolver. Não adianta você pedir. No kardecismo a gente lê muito isso, né? As pessoas pedem, mas querem que aconteçam mágicas. Mágicas não acontecem, são ilusões, né? Você pede e Deus vai te dar a possibilidade de resolver, mas o trabalho interno é teu. Não adianta querer que outros façam por você, né? A própria pessoa tem que pedir e estar disposta a ouvir a resposta. Tem que estar disposta a perceber os caminhos que Deus está apontando, né? Isso é fundamental. E aí eu vou falar uma outra coisa que é para isso ficar bem sedimentado. É uma frase de Albert Einstein, eu fiz também uma imagem para ela. Não é possível resolver um problema se mantivermos o mesmo nível de consciência que o gerou. Ou seja, não é possível resolver um problema se nós insistirmos em conservar o mesmo modo de pensar que criou o problema. Se nós não modificarmos esse modo de pensar, se nós não crescermos em consciência, né, não vamos resolvê-lo nunca. Podemos fazer o que quisermos, podemos tomar o que nós quisermos, medicação alopática, medicação natural, podemos mudar a alimentação, mas não vamos resolver o problema. Não, né? Alimentação e qualquer outro tipo de medicação é sempre suporte para um processo de cura, né? Mas a verdadeira cura tem que se processar dentro de nós mesmos, né? O resto eu costumo chamar de muletas. Muletas que a gente usa enquanto está nesse processo de mudança. Porque o processo de mudança é um processo... Eu não posso dizer que é um processo lento, porque deve haver pessoas que um processo já até rápido, né? Você vê quantas pessoas às vezes vão a Fátima ou a outros locais e voltam de lá curadas. O processo foi extremamente rápido. O milagre, ele abole o tempo. Para o milagre não existe tempo, né? Essa dimensão temporal, porque nós seres humanos, vivemos num mundo de 4 dimensões. Né? Para quem não sabe, está sabendo. 4 dimensões. 3 dimensões de espaço e 1 dimensão de tempo. Sem esses 4 conceitos, nós não conseguimos viver. Então, quando o milagre acontece, ele abole essa dimensão de tempo, né? Não existe tempo para o milagre, né?
é uma lei muito mais profunda, que está numa dimensão muito mais complexa, muito mais refinada. Então, ele abole esse conceito de tempo, ele abole essa dimensão de tempo. Por isso, para umas pessoas, ele pode acontecer num tempo mais longo, né? E para outras, num tempo muito curto. Cada pessoa é única, cada pessoa é uma singularidade. Então, cada uma vai ter o seu tempo. Não tem como mudar isso, né? Então, como dizia Einstein, você não pode, né, querer resolver qualquer coisa se você continua sendo com o que você é. O que você é que gerou aquele problema. Se você não mudar, o problema vai continuar sendo gerado. Mesmo que você use uma muleta e ele te faça uma melhora aparente, a coisa vai voltar novamente, porque o que continua, a energia que continua se transformando em matéria, nós já explicamos isso bem em alguns programas, e esse ano eu não fiz ano passado, mas ano que vem eu vou fazer uma série de programas sobre física quântica, e vocês vão perceber com clareza. Matéria volta para a energia se transforma em matéria, e é esse processo, esse fluxo contínuo que somos nós. Então, o nosso corpo está em constante transformação, né? Então, nós não somos o que estamos agora. Normalmente, a não ser que a pessoa esteja iluminada, né? Então, ela alcançou esse equilíbrio, como a gente diz na Ayurveda, né? O Prakriti ficou igual ao seu Vikriti, né? O seu estado que ele foi criado, o seu estado original, né? Está igual no presente momento. Aí a pessoa realmente conseguiu. Mas não sendo assim, ela vai estar em desequilíbrio. E isso vai provocar reações, vai provocar doenças. E se ela continuar naquele estado, ela vai continuar provocando as mesmas doenças. Não tem como mudar isso. É importante que a pessoa mude. Ela deixe de estar daquela forma e caminhe em direção ao seu ser original, caminhe em direção a si mesma, né? E a meditação é uma das formas assim mais fáceis. Não que seja fácil você no começo, depois fica bem mais fácil, mas é uma das coisas que mais nos coloca no caminho correto, no caminho da nossa própria verdade, né? Que é sempre individual. Nós temos também uma outra frase que é um dos mais importantes físicos da teoria das cordas, que é a última teoria que consegue juntar a mecânica quântica com a relatividade, é o físico Brian Greene. Ele é a imagem 7. Ele nos diz o que é fundamental, né? Não só na física, porque a física quântica é realmente uma loucura, mas na nossa vida, porque a física, na verdade, a física quântica é a nossa vida, são as nossas partículas mínimas de matéria. A coragem de fazer perguntas profundas requer uma flexibilidade cada vez maior para aceitar as respostas. Então, se uma pessoa decide que realmente vai entrar com tudo, com toda a sua vontade, num caminho de cura, ela também tem que estar disposta a ser flexível o suficiente para poder perceber o que ela vai encontrar pela frente. Porque se ela não deixar de lado, nesse momento em que ela entra nesse processo de busca, se ela não deixar de lado as crenças antigas, todos os conceitos que ela tinha até então, todas as coisas que ela ouviu, às vezes, desde criança e que criaram uma série de preconceitos e de concepções e ideias rígidas e muito longínquas e muito distantes do que realmente acontece na humanidade, se ela não deixar isso assim de lado, eu não estou dizendo para que ela jogue fora, né? Eu sempre digo o que Buda diz, não acredite em nada do que eu digo, mas use para pensar. Então ela tem que pegar nessas ideias e colocar assim de lado e começar a pensar sobre as ideias novas que vão surgindo, né? Se os físicos que iniciaram o processo de descoberta de toda essa física nova que está aí não tivessem feito isso, nós não teríamos hoje as descobertas que temos. Se Einstein pensasse do mesmo modo que os físicos da época dele pensavam,
Ele não teria alcançado a relatividade, porque é um conceito que vai contra tudo, né, que se acreditava antes. Ele jogou por terra, né, as leis de Newton, né? Para quem não sabe, pode parecer uma coisa muito, mas é só pesquisar que é isso mesmo, né? Então, as leis de Newton funcionam quando você tem escalas em que o arredondamento permite uma solução. Mas se você entrar no campo da precisão, elas não funcionam mais. Eu estou tentando explicar a coisa de uma forma bem simplificada, né? Então, é importante que se a pessoa decidiu, não, eu realmente vou mudar, né, e vou resolver todos os meus problemas. É preciso que ela deixe assim de lado, né, um pouco, todas as crenças, todas essas coisas que ela vai ouvir o tempo todo, porque quando a pessoa está envolvida com outras pessoas, sempre vai te dizer, você é maluca, você não pode fazer isso, você é aquilo, você é aquilo outro, porque muitas vezes aquela pessoa não está disposta a mudar, né? Vejam, só para dar algum exemplo, se a gente fosse citar aqui, podia citar o dia inteiro de exemplos sobre isso, mas podemos citar, por exemplo, quando Copérnico chegou e outros também que disseram, vamos supor, não, a Terra é que gira em torno do Sol, não é o Sol que gira em torno da Terra, mataram ele, né? Nós temos também Sócrates tentou nos passar um conceito novo de saúde, um conceito novo da existência da alma, dessa coexistência que nós somos. Ele foi um percursor, muito antes de se descobrir muita coisa, ele já falava da existência do corpo, da alma, disso tudo, né? E mataram ele. Sócrates foi obrigado a tomar cicuta, né? Então, é importante que nós percebamos que vai sempre existir muitas pessoas em volta de nós que, como essas, por exemplo, chegaram a matar para defender ideias que eram absurdas, totalmente erradas, mas que elas tinham como completamente verdadeiras. Hoje nós já achamos absurdo alguém achar que o Sol anda em volta da Terra, mas na época se matava se alguém discordasse disso, né? Na época em que se falava em uma alma, em um modo diferente de agir, matava-se. Houve uma época, Sócrates é um exemplo, em que se matava por causa disso. O próprio Cristo morreu na cruz porque trouxe ao mundo coisas novas. E as pessoas matavam porque aquilo que ele estava falando era um absurdo, era uma heresia, né? Quantas outras pessoas foram acusadas de heresia, falando coisas que hoje para nós é completamente óbvia. Coisas que são normais, óbvias para nós, e morreram, porque naquela época era uma heresia, né? Então, tem que ter isso claro na nossa cabeça, que nós temos que ter muita força de vontade, muita convicção e muito entendimento do que nós estamos fazendo, se decidimos tomar uma atitude dessa, para que não nos deixemos abater pelas opiniões que chegam também, sem contar pelas coisas que ficam caraminholando na nossa cabeça. Por isso eu sempre falo em educar os pensamentos. Temos que aprender a educar nossos pensamentos. Não vamos consegui-los e eliminá-los totalmente, nem esse o caso, porque eles existem para que nós os usemos, né? Mas é como se você estivesse soltando uma pipa. Você pode deixar a pipa voar a esmo de qualquer jeito, ou pode segurar a linha e manter controle sobre ela, né? É isso que nós temos que fazer com os nossos pensamentos. Aprender a educá-los, né? Eu não gosto, eu falei a palavra controle, mas não é bem controlar. Quando você controla e fica segurando, uma hora você explode. Então a ideia não é você enjaular eles, não é essa, né? A ideia é você aprender a lidar com eles e a educá-los. É se livrar daquela educação que a gente recebe desde criança, de que, olha, você pode pensar o que você quiser, contanto que você não fale. No momento em que você rompe com isso e aprende a manter harmonia entre os seus pensamentos e o que você fala e o que você externa, né? No momento em que essa harmonia acontece, pronto,
você está no caminho da cura, né? Porque uma das principais origens das doenças é essa incompatibilidade que existe entre a ação e o pensamento, né? Aí vai ter gente que vai dizer assim, ah, mas se eu odeio uma pessoa, como é que eu faço? Né? E aí a gente vai buscar um pouco, apesar do cristianismo falar, quer dizer, no caso eu estou me referindo, quando eu falei em cristianismo, eu estou me referindo à Igreja Católica, né? Falar sobre isso, mas o cristianismo do kardecismo coloca isso com muita mais clareza, né? É a questão de você, por exemplo, lidar com uma pessoa de que você não gosta, mas aprender a lidar com ela, a perceber que essa outra pessoa é uma pessoa que está em busca do caminho dela, tanto quanto você. E que se você está tendo possibilidade de perceber o que está acontecendo, né, o fato de você estar num estágio mais avançado espiritualmente, te dá a responsabilidade de você ser a parte que traz equilíbrio à relação, né? Então aí você vai lidar com aquela pessoa que é sua inimiga, vamos supor, né, de uma maneira muito mais equilibrada, porque você está tendo essa percepção, ela não. Ela ainda continua no estágio de agressividade, de violência. Você tem que trazer essa percepção à coisa, né? Então, quando você consegue harmonizar o teu estado interno com o teu estado externo, né, você está no caminho da harmonização, do equilíbrio. Quem está harmonizado não tem doença, né? Então, é mais ou menos por aí. Nós, no programa passado, né, falamos sobre o fogo digestivo e mostramos, eu vou rapidamente passar novamente para que fique claro, porque é fundamental. Eu vou passar uma imagem depois das duas que vêm, rapidinho, a imagem 8, que nós temos essa metáfora que eu fiz com a panela, e logo, se possível, a outra em que eu esmiuço essa panela, como é que funciona, tentando, facilitando essa percepção de como é que funciona o nosso fogo digestivo, né? Então, que a panela está no fogo, que é o nosso fogo digestivo, no Ayurveda se chama Agni. A panela vai ter dentro o alimento, que é o que a gente come. E esse fogo digestivo, ele tem que estar num estágio de equilíbrio que possa fazer bem a digestão. Senão, o nosso corpo vai ficar cheio de toxinas. E a toxina, assim como nós temos nas medicações, nos tratamentos naturais, nós temos muletas que podem nos ajudar no processo da cura, enquanto a gente faz essa mudança, né, interna, e ajudam inclusive essa mudança interna, porque o nosso sangue vai estar mais limpo, vai estar purificado, e isso vai permitir que as nossas emoções se purifiquem também. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de uma boa digestão, nós somos um conjunto, né? Corpo, mente, alma. Então é importante entender que quando a gente fala numa boa digestão, nós estamos nos referindo a uma boa digestão física e uma boa digestão também da parte espiritual, da parte emocional, que é a que a gente está falando agora há pouco, né? Se eu sinto raiva, como é que eu vou digerir isso? E é interessante que o lado espiritual ajuda o lado físico e o lado físico ajuda o lado espiritual. Então, quando você toma alguma coisa que vai ajudar a limpar seu sangue, vai ajudar a eliminar toxinas, o teu modo de agir também vai ser muito melhor. E aí eu queria chegar no que dizia Epicuro. Na imagem 10, nós temos o que dizia Epicuro: a boa digestão é a base de toda a bondade humana, né? E é a pura verdade isso. Frisando novamente que é importante se perceber que a nossa energia e a nossa matéria, nós somos a nossa energia e a nossa matéria. Então, há uma transformação de uma na outra, há um auxílio mútuo, ou seja, a nossa boa digestão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, vai auxiliar na nossa boa digestão física. E a nossa boa digestão física, em que o nosso corpo não vai produzir toxinas, vai também auxiliar na nossa boa digestão emocional, sentimental, todas elas.
Quando você não tem uma boa digestão física, você gera um número imenso de toxinas e essas toxinas vão provocar uma série de problemas físicos. A grande maioria das doenças tem origem nisso, né? Mas também esse sangue pesado, né? Esse sangue grosso, porque está cheio de toxinas, vai fazer com que nós lidemos mal com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, né? Então, é um caminho de mão dupla. Uma coisa sempre ajuda a outra, é uma troca, uma transformação contínua de energia, matéria, matéria, energia, né? Então, é importante que isso fique bem claro. Eu hoje vou falar uma coisa que muita gente fica perguntando, alguma coisa física que possa ajudar isso. A gente já tem falado na babosa, que eu sempre divulgo no final do programa, esse preparado pronto, né, que originalmente foi criado pelo Frei Romano Zago, e também já ensinei a fazer para quem tem babosa em casa, né? Mas existe uma outra coisa muito simples de ser feita, que eu já falei em alguns programas e vou frisar hoje, que é a água morna com limão. Eu trouxe uma imagem para vocês fixarem isso, né? Tomar, de preferência, num processo de limpeza, tomar água morna com limão em jejum é miraculoso, né? Muitas vezes eu mesma já vi várias pessoas com problema só de fazer isso, né? Eu gosto sempre, no processo inicial, vai ser muito difícil você trabalhar com uma pessoa que está com sangue cheio de toxinas. Então, o meu modus operandi de agir, né, meu modo de agir, é primeiro fazer uma limpeza. E a água morna com limão, quando você começa a tomar, muitas vezes muitos problemas já vão embora ali mesmo, né? É maravilhoso. Em jejum, no caso disso ser usado para fazer essa limpeza, uma desintoxicação. A gente está na moda se falar, né? Fazer uma desintoxicação, né? Então, é importante que aí, vários itens. Primeiro, que a água seja morna, para dissolver as gorduras, que seja em jejum, porque nós, quando dormimos, ficamos com muitas gorduras, muitas toxinas estagnadas por causa do repouso. E aí aquilo vai começar a se movimentar pelo corpo. Quando você toma em jejum, a água já faz esse processo de limpeza, é muito mais eficaz. E o limão, sendo que, vou novamente frisar, eu já falei isso em vários programas, não é um limão, é algumas gotas de limão. Então, como é que a gente vai entender isso? Se eu estou lavando louça e eu uso uma esponja e uso detergente, se eu coloco um pouco, vou lavar só com a esponja, com água, um prato sujo de gordura, não vai ficar limpo, vai ficar aquele embaçado da gordura. Se eu ponho um pouco de detergente e lavo, faz alguma espuma e o prato fica completamente limpo, fica brilhante. Tudo bem. Se eu pegar e colocar um monte de detergente na minha esponja e for lavar o prato, vai ser uma tragédia, vai encher, vai ser espuma demais, a coisa não vai funcionar bem. Então, essa é a mesma ideia. Uma pessoa pode dizer, eu estou abrindo o limão, vou botar ele todo. Não é por aí. A ideia é exatamente fazer uma limpeza e não causar um transtorno completo dentro do organismo, o que vai ser um processo muito mais de choque. Eu não vou dizer que vai fazer mal, não é isso, mas não vai promover uma cura lenta e adequada como deveria ser, não vai provocar um processo harmônico, né? Um processo equilibrado. Então, seriam algumas gotas na água morna com limão, um copo cheio, não é um pouquinho de água não, é um copo cheio de água, né? Algumas gotas, e aí sim você vai ter esse processo de limpeza de uma forma harmoniosa, de uma forma equilibrada, né? E isso é, como eu digo, uma muleta, e que pode ser de grande auxílio realmente no processo de cura de doenças. Ela faz uma limpeza e o teu sangue estando limpo, um monte de problemas que você tem vão embora. Acabou, não tem por que estarem ali, né? E como uma coisa simples, extremamente barata, econômica, e mesmo que você não tenha algum problema, se você tomar isso esporadicamente, vai ajudar a limpar teu corpo de toxinas, né? Então, realmente isso é um auxiliar muito bom em qualquer processo de cura que você esteja fazendo.
qualquer processo de cura, vai ser um auxiliar excelente, que vai limpar teu sangue e vai propiciar a que você possa ter uma melhora grande e muitas vezes vai eliminar o problema. Se o problema for decorrente exclusivamente daquelas toxinas que estão instaladas no seu corpo, você vai eliminar o problema sem dificuldade nenhuma. Então é preciso ter claro, né? Isso é fundamental, ter claro o que se está fazendo e aprender a observar o seu corpo, se observar a si mesma. E então vai se perceber, se a pessoa começa a entrar nesse processo, ela vai começar a ter acesso a várias outras possibilidades que podem ajudá-la num processo, num tratamento, num processo de eliminação de doenças, né? Na verdade, eu estou falando de eliminação de doenças, mas o que eu estou dizendo, na verdade, é num processo de limpeza do corpo. O que o nosso corpo precisa é ser limpo. Eu falei agora há pouco no sangue grosso demais, por exemplo. O sangue grosso, não adianta a gente afinar e deixar ele sujo. Nós temos que afiná-lo como? Tirando as toxinas. Então, não tem cabimento você fazer uso de alguma coisa que vá simplesmente afiná-lo sem limpá-lo. O que você necessita fazer é limpá-lo, de modo que ele limpo vai promover, né, um novo modo de organismo trabalhar, um novo modo de organismo funcionar, o que vai fazer com que a pessoa fique saudável, né? Porque ele vai estar funcionando, trabalhando de forma diferente. Bom, nós estamos terminando o nosso programa. Eu trouxe até uma listinha aqui, dá tempo de eu falar, porque as pessoas gostam de coisas pontuais, né? Mesmo eu estando falando de uma forma global, né? Existem colocações sobre em que essa água morna com limão pela manhã pode ser um grande auxílio, né? Para as pessoas que querem perder peso, é um excelente auxílio. Se elas realmente estiverem com preço sobressalente, vai funcionar, que é uma maravilha. Ele vai ajudar realmente, essa limpeza do organismo, vai ajudar, vai provocar uma melhora muito grande no organismo. Então, basicamente, o que ele faz, ele também muda, né, o pH do nosso corpo. Quando a pessoa está doente, normalmente o pH está extremamente ácido. E uma das melhores formas de se tornar o pH do corpo alcalino é isso, é o limão. A água morna com limão de manhã, então, é uma das coisas mais indicadas para isso. Ela vai desintoxicar o organismo, nós já falamos, eliminando as substâncias tóxicas, vai combater a prisão de ventre, vai começar a fazer uma limpeza intestinal, vai limpar também, que muitas vezes a pessoa não tem prisão de ventre, mas as paredes do intestino, por isso o número imenso de câncer de cólon, né, as paredes estão sujas. Então, assim como a babosa, ela limpa, o limão limpa as paredes do intestino, limpa todos os canais do corpo, equilibra consequentemente, como eu já expliquei, as emoções, vai estimular o cérebro, o sangue vai estar limpo, vai funcionar, vai oxigenar melhor o nosso cérebro, que obviamente vai funcionar melhor, produzindo muito mais clareza mental, né? Vai estimular o nosso sistema imunológico, por isso ser de grande auxílio no processo de tratamento das doenças, né? Por causa de melhora do sistema imunológico, a pessoa estando com o sistema imunológico, as probabilidades de cura são muito maiores, né? Vai agir sobre o peso corporal, equilibrando ele, e vai manter a pele muito mais limpa, muito mais bonita. Bem, num outro programa, né, nós vamos falar sobre continuar as nossas regras básicas para manter o nosso fogo digestivo bem. Mas você já tem alguma coisa bem pontual, bem física, que pode ajudar a fazer isso, a manter o nosso fogo digestivo funcionando muito bem, que é a água morna com algumas gotas de limão pela manhã. Nós agora, como estamos terminando o nosso programa, vamos ver um videozinho que vai nos lembrar o quanto é necessário, né, viver com equilíbrio, sem essa pressa do estresse, quanto é importante nós percebermos como estamos compulsivos e quando uma ação nossa é compulsiva e não uma ação equilibrada.
né? É a importância de se agir com equilíbrio, né? E aí o que vai acontecer? Nós vamos fazer a coisa certa, da forma certa, na hora certa. Quando você não tem esse trio funcionando junto, as coisas não funcionam. Você pode ter até vitórias aparentes, pode estar trabalhando alguma raiva interna, né? A pessoa às vezes escuta uma coisa, vê uma coisa e sente muita raiva. O que isso significa? Que existe alguma coisa lá dentro que tem que ser trabalhada. E se não for trabalhada, quem sofre as consequências é a própria pessoa, né? Ou seja, ela vai agir de uma forma compulsiva e desequilibrada. Isso vai se refletir. Quem está sendo compulsivo e desequilibrado? Aquela pessoa. Então, é aquela pessoa que vai arcar com as consequências disso, né? Então, o que à primeira vista assim, vai nos parecer novamente uma simples animação cômica, pode estar espelhando as nossas ações. Vamos dar uma olhadinha no nosso vídeo. Dá para perceber que nós muitas vezes também nós mesmos, né, fazemos malabarismos incríveis que não nos levam a lugar nenhum e ainda tiram nossa paz, nossa tranquilidade. Há que perceber também o quanto nós não estamos buscando falta de paz e de tranquilidade, né? Agora, se a gente não desperta para isso, né, isso traz consequências sérias para o nosso corpo.
reações que o nosso corpo vai ter e vai ser a origem de uma série de doenças, uma série de problemas que podem ficar cada vez mais sérios, né? Então, à medida que eu vou me transformando, que eu vou me percebendo como eu sou e que eu vou me observando e de repente eu percebo que eu, por algum motivo, né, na minha criação, na maneira como eu vivo, das pessoas que eu tenho à minha volta, eu me sinto mais confortável criando problemas ou me fazendo de pobre coitado ou sentindo muita raiva, muita revolta e estou mantendo, fazendo a manutenção desse estado em mim mesmo. E aí, consequentemente, eu vou ter problemas de saúde que até muitas vezes eu uso para poder manipular as pessoas, né? O processo de autoconhecimento vai exatamente nos despertar para isso, para o que nós estamos fazendo com nós mesmos, né? E começar a trilhar o caminho da paz, do equilíbrio, né? Vamos aí começar a perceber que mesmo nós não tendo controle do que acontece à nossa volta, né? Mesmo num estado, vamos dizer, bem inicial, em que a gente ainda não mudou, então nós não temos controle nenhum ainda do que acontece à nossa volta, mas nós temos a possibilidade de ter, né, tranquilidade, equilíbrio na reação que nós vamos ter ao que está acontecendo. Então, isso é que é importante, né? Mesmo enquanto eu não tenho controle sobre o que acontece comigo, eu tenho a possibilidade de saber qual deve ser a minha atitude, ter uma atitude equilibrada ao que está acontecendo, uma atitude sensata, uma atitude saudável, né? Isso é fundamental. E é quando a gente consegue ter esse comportamento que, se as atitudes são saudáveis, nós começamos a atrair saúde, alegria, felicidade, essas coisas todas que muitas vezes estão transitando longe da gente por causa de nós mesmos, né? Sempre é por causa de nós mesmos. Então, nós temos a chance de mudar isso. Então, é questão de força de vontade, disposição e pedir a Deus que Ele nos ajuda a conseguir isso, nos ajuda a alcançar isso. A oração é sempre um bom caminho, sempre um bom caminho. Bem, nós estamos terminando por hoje o nosso programa e lembramos a quem tiver necessidade que nós temos esse vidrinho aqui, tá? É fabricado no Rio Grande do Sul. Nós temos esse preparado pronto, feito com mel, aloe vera, que é babosa e geleia real. É só entrar em contato, 12237-0720. Já vem pronta, essa bebida pronta para consumo. Lembramos também que nós temos o álcool gel higienizante com aloe vera, que é babosa. Ele pode ter a utilidade do álcool gel e também tem a utilidade da babosa. Pode ser usado em locais da pele que estão com problemas, estão com feridas e auxilia muito o processo de solução do problema, né? Bom, temos também o Lota, que é o higienizador nasal, que pode ser usado cotidianamente ou pelo menos algumas vezes por semana, que seria o ideal por qualquer pessoa, que vai ser muito bom, vai manter o sistema respiratório limpo, ou pode ser usado no tratamento natural para essa lista toda que está aí do lado, funciona muito bem, entendeu? Para rinite, sinusite, alergias, apneia, funciona muito bem, realmente. E mesmo a pessoa que não tem nada, só da gente viver no meio da poeira que está por aí, só de usar de vez em quando, né, já a gente se sente bem melhor mesmo. Bom, terminamos por hoje o nosso programa, contamos sempre com vocês. Nosso programa é ao vivo, sextas-feiras, 13h, temos 2 reprises oficiais. Na segunda-feira, às 15h, às 15 horas, ou na quarta-feira, às 5h, às 17 horas. O nosso programa pode ser visto pela TV Vila Imperial, canal 19. Vocês podem também entrar na página da internet da TV Vila Imperial, podem assistir o programa por lá.
ou podem entrar na página da TV Vila Imperial no Facebook. Lá vocês podem acessar através dos dispositivos móveis de vocês. Vocês podem ver nossos programas e também qualquer outro programa da TV Vila Imperial. Bem, se vocês quiserem ver nossos programas antigos, vocês podem entrar na página do Facebook do Sintonizando Saúde. Lá vocês podem curtir nossa página, ter acesso a todas as atualizações que eu coloco lá. Não só os programas, mas também imagens que eu passo durante o programa, vídeos que eu passo durante o programa. Eu tenho um canal, o canal é Maria Madalena Matos, no YouTube, quem quiser pode assistir pelo YouTube. E lá eu coloco todos os programas e jogo um link na página do Facebook. Então é uma possibilidade para vocês assistirem todos os nossos programas. Estamos fazendo praticamente 2 anos de programa, então estão todos eles lá no nosso canal. Bem, muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry, you don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you can always